Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel. Essa é a palestra da noite das terças-feiras. E na rodapé do nosso vídeo você vai encontrar o nosso número do Pix e dentro da sua possibilidade você pode colaborar com a manutenção da nossa casa. E no nosso grupo do WhatsApp tem muito conteúdo espírita, muita biografia, muitos temas espíritas abordados que vão nos esclarecer ao longo do tempo, porque nós somos espíritos e precisamos nos conhecer. E no nosso canal nós pedimos para você se inscrever e também pedir aos amigos que se inscrevam no nosso canal, pois quanto mais pessoas terem conhecimento da doutrina espírita, mais pessoas conhecedoras de si mesmo nós temos na sociedade e, consequentemente, teremos uma sociedade mais equilibrada. Então, é importante que se inscreva também no nosso canal. E o nosso WhatsApp para contato é o código de área 13 98130 8408. Hoje falaremos sobre o seguinte tema: os erros das nossas existências. Nós devemos considerar como castigo ou como instrumento para a nossa evolução? Muitas pessoas acreditam que os erros que nós cometemos, de diversas matizes, são castigos. Que nós erramos, perpetuamente levaremos esses erros conosco e nos seremos condenados a um vale de lágrimas. Isso é a visão diferente do Espiritismo, porque o Espiritismo nos diz que os erros são para evolução. Sim, é verdade. Quando nós erramos hoje, significa que nós temos e nós adquirimos a consciência e o discernimento de que nós erramos e nós nos arrependemos sinceramente desse erro, partimos para a ação, para ajudar o próximo. Se não podemos reparar com aquela pessoa que cometemos a falta, que nós reparemos com os outros, mas vamos reparar sempre. Já é um ponto positivo. E uma outra coisa fascinante do erro, que muita gente vê o lado pejorativo dele, mas não vê a utilidade do erro, é nós não termos preconceito com ninguém. Porque se eu tenho consciência que eu erro, se eu tenho consciência que eu já fiz o mal, se eu tenho consciência que eu já prejudiquei, que eu já decepcionei, que eu já fiz alguém chorar e que eu fiz alguém se prejudicar. É claro que se eu tenho essa consciência, eu não vou julgar o meu próximo. E quando o meu próximo vier com problemas semelhantes ou piores do que o meu, eu vou me lembrar da minha falta, o auxiliarei, mas não julgarei. É isso que acontece com os espíritos puros. Espíritos puros passam por todo o trâmite da evolução como nós. Passam pela ignorância, pelo processo evolutivo, prejudicam as pessoas, causam o mal, causam sofrimento e depois se melhoram. E quando se melhoram, vão trabalhar no bem. E ao trabalhar no bem, não recriminam aqueles que erram, porque têm plena consciência de tudo errado que aconteceu. E Jesus é um deles. É um espírito que evoluiu em outro orbe, em outro mundo, e depois de um certo grau de evolução, não precisava reencarnar mais, mas isso não quer dizer que não precisava evoluir mais, porque a evolução é constante, porque se nós pararmos na evolução, nós vamos estar nos dizendo que estamos equiparados a Deus, e isso é impossível, né? Então nós sempre, mesmo que não precisamos reencarnar, estamos em evolução. Então Jesus passou por todo o trâmite que nós passamos, o mundo primitivo, mundo de expiação e provas, mundo de regeneração, mundos celestes, mundo felizes, e assim vai, até alcançar a esfera crística. E aí não precisava reencarnar mais. E aí ele retorna, como ganhou a direção de alguns planetas, né? Dentre eles Capela e dentre eles a Terra. E Capela, ele trouxe os capelinos para a Terra, porque os capelinos não conseguiram acompanhar a evolução do planeta, e aqui é um planeta que estava em formação, ele trouxe aqueles que não acompanharam para cá. Então, ele passou por todo o trâmite. E tendo todo esse conhecimento, você vê alguma história de Jesus julgando alguém?
Você vê alguma passagem de Jesus dizendo que a pessoa está sofrendo porque ela aprontou alguma coisa nessa encarnação ou encarnação passada? Em nenhum momento. Porque Espírito puro não julga. Porque Espírito puro tem consciência de que para nós acertarmos, precisamos errar primeiro, como eles erraram. Então, se Deus criasse, que nunca criou, espíritos celestes, puros, imaculados, que fossem perfeitos, eles seriam extremamente arrogantes, prepotentes e preconceituosos, e extremamente julgadores, porque eles não erraram nunca, e quem não erra nunca fica julgando os outros, quem não erra nunca fica condenando os outros, quem não erra nunca fica apontando o dedo em rir-se para os outros, esquecendo que quando você aponta um dedo, 3 dedos, como a minha mão está mostrando agora, são voltados para você, para que você tenha consciência dos seus erros. Não é uma questão apenas estética. Quando nós apontamos o dedo para o outro, os outros 3 dedos da nossa mão se voltam para nós. É uma questão moral. Então é importante que nós tenhamos essa consciência de que, se eu sei que eu errei, se eu sei que eu sou passivo de erro, por que eu vou ficar condenando o outro? Por que eu vou ficar julgando ao outro? E o que nós falamos também, quando Jesus desencarnou e ele foi aparecer, por que ele não apareceu para a mãe dele? Por que ele não apareceu para os discípulos, para os apóstolos? Por que ele não apareceu para as pessoas influentes ou espiritualizadas da sociedade? Por que ele apareceu para Maria de Magdala? Já pensaram nisso? Justamente porque todos os atos de Jesus tinha algum intuito de educação, de educativo. Então, como ele aparece para Maria de Magdala, ele está mostrando que não importa o que a pessoa faça ou o que a pessoa seja, importa o que ela não quer ser mais. Importa que ela quer se melhorar, que ela quer se modificar, que ela quer ser outra. E ela tem condições, tanto quanto o outro, ou até mais, de ver a Deus, de ser encaminhada por Jesus, de se tornar um símbolo da reedificação humana. E nós, cristãos, que nos dizemos cristãos, mas somos um bando de hipócritas, endeusamos um monte de gente que foi terrível na sociedade e hoje são ícones do cristianismo. A gente não endeusa Emmanuel, a gente não endeusa Paulo de Tarso, foram perseguidores de judeus, torturadores, e nós temos eles como referência cristã, tanto do catolicismo como do espiritismo. Que hipocrisia é essa? Eles podem ter errado, o meu vizinho do lado não? Quando a gente erra, as pessoas erram há 2, 3 mil anos ou há 500 anos, está liberado. Agora o meu vizinho que errou agora não pode? Meu parente, meu amigo, a pessoa que convive comigo não pode errar porque tem que ser perfeita como eu? Ora, se nós somos perfeitos, o que nós estamos fazendo no mundo de expiação e provas? Cheio de criminalidade, onde o mal predomina? Por que já não estamos no mundo celeste ou no mundo feliz, ou até mesmo não precisaremos mais reencarnar e devemos estar na esfera crística? Por que não acontece isso com a gente? Porque nós realmente ainda precisamos reparar muitos erros que nós cometemos, muitos equívocos que nós cometemos. Mas é mais fácil eu jogar o meu erro para debaixo do tapete e ficar condenando os outros. É muito mais moral, né? É muito melhor. Mas enquanto eu aponto o meu dedo para os outros, eu não corrijo os meus defeitos. E ao não corrigir os meus defeitos, eu não melhoro nunca. E vou ter que reencarnar muito mais vezes até eu aprender a me melhorar. Essa é a função da reencarnação. É uma função, não é punitiva, ela é educativa, para que nós nos melhoremos. Então o orgulho, a vaidade, o apego humano, aquela sensação humana que nós temos de que é meu, a minha posse, eu tenho que ter ganhos materiais e não ganhos espirituais, que não importa que a minha família, o meu parente, o meu amigo faça coisa errada, eu passo a mão na cabeça dele, a família dos outros que se exploda. Isso é materialismo, né? A fofocaiada, inclusive no meio espírita, que tem muito materialistas,
infiltrados no Espiritismo, né? E tem uma passagem do grande Raul Teixeira, o palestrante espírita, que falou contou uma história verídica e muito interessante, que certa vez, numa sessão mediúnica, uma entidade se aparece para ele. Uma entidade é um espírito desencarnado, não é nada de absurdo. É a coisa mais natural ter contato com o desencarnado, a mesma coisa ter contato com o encarnado. A única coisa é que o desencarnado não está ligado ao corpo físico. E essa entidade chegou para ele e falou: olha, quando vocês tiram as pessoas do nosso meio, porque era uma entidade perversa ainda estava voltada para o mal, vocês pegam essas pessoas e levam para vocês, para o lado de vocês. Nós não. Quando nós queremos pegar alguém do seu meio, que é um meio que está bom, as pessoas estão bem, nós não retiramos ela do seu meio, nós influenciamos ela para que ela, através de nós, da nossa intuição, destrua o seu meio onde você está. E é isso que acontece com as casas espíritas. O maior adversário do espiritismo não está em quem critica a doutrina, está dentro da doutrina. São as pessoas que propagam coisas materialistas, extremamente materialistas no dia a dia, os apegos à matéria, os apegos às coisas terrenas, né? O é meu posto, esse aqui é o doutor fulano de tal, esse aqui é o doutor de tal, esse aqui é o dirigente tal, essa aqui é a secretária tal, coisas materiais. Eu não preciso dizer quem eu sou, eu só mostro para mim como eu sou, para as pessoas como eu sou. É isso que Jesus falou. E nenhum momento Jesus saiu pregando: eu sou o Cristo, eu sou enviado de Deus para vocês. Não. Ele trouxe a paz, o amor, a tranquilidade, a harmonia. Não precisava se exaltar, ficar falando de si mesmo. Mas as pessoas precisam de rótulos, de estigmas, de se aparecer melhor do que o outro, de ser o vencedor, né? Deus vai me ajudar a vencer, quer dizer, os outros não prestam. Eu sou melhor do que todos, porque Deus gosta de mim, não gosta deles. É essa coisa terrena que nós, que estamos tentando na doutrina espírita nos melhorar, vamos nos afastando um pouco e deixando que nos envolva mais o sentimento espiritual, o sentimento da grandeza espiritual e não da pequenez material, o apego à matéria, o apego às coisas, aquela mesquinhez que não leva a nada, porque nós não vamos levar nada dessa vida, mas nós somos muito mesquinhos. É meu filho, é minha família, é o meu núcleo familiar e os outros que se lixem, como se os outros não fossem seus irmãos. Somos todos filhos de Deus. Então é importante que nós tenhamos essa consciência de que se eu perdoo o meu filho, por que eu não posso perdoar o outro que não tem o mesmo sangue que eu nesta encarnação? Se esse outro pode ter sido meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão, numa encarnação passada, ou possa vir a ser na encarnação futura, por que eu não posso perdoar essas pessoas? Por que eu não posso perdoar alguém que cometeu deslizes menores do que o meu? E mesmo que sejam maiores do que o meu, quem me disse que eu, em encarnações pretéritas, não fui pior do que ele agora? E quem me diz que eu, em encarnação futura, continuarei sendo uma pessoa boa, porque eu não posso cair a qualquer momento? Por que eu vou ter essa presunção de achar que eu sou perfeito e que os outros são inferiores a mim, moral e intelectualmente, e querer julgar constantemente como se eu fosse o bom e os outros o mal? Isso é materialismo, é pequenez, é egoísmo, egocentrismo. Por que eu preciso aparecer mais do que o outro? Por que eu preciso ser mais do que o outro, me mostrar, me destacar mais do que o outro? Para que isso? Se a gente vai desencarnar e todos vão chegar ao reino dos céus, alguns mais depressa, outros mais devagar, mas todos chegarão e reencontrarão o Mestre Jesus, que é o nosso tutor nesta caminhada terrena até a evolução. E ele mesmo nos confirmou que nenhuma ovelha vai se perder do seu rebanho, e nós todos pertencemos à ovelha de Jesus, ao rebanho de Jesus, somos todos ovelhas do rebanho de Jesus. Então nós vamos
tendo dentro de nós a consciência de que se o outro errou, por que eu não posso errar? E aí eu também não vou ficar me crucificando, ficar me matando. Ao invés de olhar para os meus erros e ficar me crucificando pelo erro que eu cometi, por que eu não olho para o meu erro e elogio aquele momento da minha ignorância moral e intelectual, que aquilo foi um alerta para que hoje eu não tivesse preconceitos? Por que eu não aprendo com meus erros? Ao invés de me crucificar, ao invés de ficar me matando, me julgando, me condenando por coisas que eu fiz na minha ignorância moral. Por que eu não posso chegar e falar para mim mesmo, através da minha consciência, que eu aprendi com o meu erro? E quando vem um outro com um erro semelhante ou pior do que o meu, eu não julgo, eu oriento, de acordo com a doutrina me ensina, porque a doutrina espírita nos ensina a não dar opiniões pessoais e simplesmente falar para as pessoas ou orientar as pessoas dentro da prática doutrinária, dentro da doutrina. O que o Espiritismo me diz sobre esse assunto? O que o Espiritismo me fala sobre aquilo? Eu trabalhei muitos anos, ainda trabalho nessa casa espírita, né, no atendimento fraterno. E nós atendemos dezenas de milhares de pessoas ao longo do nosso trabalho. E cada um com o seu problema. Um mais cabeludo que o outro. Mas quem somos nós para julgar? Por acaso Deus colocou uma estrela na nossa testa e falou, vai lá, você vai ser o xerife do mundo? Você vai controlar tudo e todos? Aquele que não for bom, você pode mandar para o castigo eterno? E aquele que se for bom, você manda vir falar comigo, que está no reino dos céus? Não, nada disso. A cada contagem negativa que a pessoa dava, eu lembrava das minhas imperfeições e não julgava. Eu lembrava daquilo que eu fiz de errado, similar, menos pior ou pior do que ele falava, mas não julgava. E orientava, e oriento até hoje, porque o trabalho não parou, dentro da doutrina. O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus falaria nessa situação? Quando Jesus condenou alguém? Quando Jesus esculhambou com alguém? Quando Jesus chegou para alguém e falou que ele está sofrendo porque ele aprontou isso, aprontou aquilo outro? Claro que ele sempre avisou. Vós sois deuses. Vós sois dignos daquilo que você plantar. Se você plantar semente no espinheiro, ela não vai florescer. Se você plantar em terra fértil, você vai colher. Isso que ele falava. Então, orientar, avisar, alertar é um dever nosso. Mas chegar para a pessoa e falar, você está sofrendo porque você fez aquilo, isso não é cristão. Isso é presunçoso. É ignorar que nós também erramos. É ignorar que nós também estamos em processo evolutivo, porque senão nós não estaríamos todo mundo no mesmo balaio. Está todo mundo aqui no mundo de provas de expiação, não tem ninguém santo aqui. Então a gente tem que parar com hipocrisia. E essa hipocrisia que me coloca em salto alto, olhando para os outros com o nariz empinado, esquecendo da minha podridão interior, como Jesus chamava, né? Sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. E é assim que muitas pessoas são. E essas pessoas que se enfeitam por fora e são podres por dentro, são as piores, que gostam de chamar atenção, que gostam de dar lição de moral, que gostam de falar de um, fala de outro, e fala daqui, critica ali, mete o pau ali. São as pessoas piores. E no meio espírita tem muito disso. Pessoas desequilibradas moralmente, que numa casa espírita séria não podem trabalhar. Não tem condições. Mas devem frequentar para se tratar. Depois que se melhorarem, aí sim, sejam bem-vindas ao trabalho. Mas nós não podemos ter essa consciência de que nós achamos que somos melhores do que os outros. Se nós estamos todos juntos no mesmo patamar, encarnados e desencarnados, é porque somos todos imperfeitos. Pegue a parábola do mordomo infiel. Procure lá no YouTube, Haroldo Dutra Dias, mordomo infiel.
Essa parábola é muito importante para nós assistirmos. E você vai assistir essa parábola e vai ver que nós fazemos o bem com a iniquidade. Onde o Estado não está, as pessoas que praticam o mal estão. E essas pessoas que praticam o mal, bem ou mal, ajudam aquela comunidade. A hora que o Estado, que é o povo, se conscientizar e se fizer presente, essa pessoa do mal sai e aí a sociedade toma conta daquela localidade. É assim que funciona. Mas enquanto isso, o mal está fazendo bem, está sendo útil. É isso que acontece nas favelas, é isso que acontece nos lugares remotos, porque as pessoas de bem são omissas, se fecham dentro da sua covardia, dentro dos seus sepulcros e não se permitem lutar e brigar por aqueles que não têm forças, por aqueles que não têm condições de se defender. Então, essas pessoas ficam à mercê daqueles que dão migalhas, mas pelo menos comem alguma coisa. Agora, quando a gente tiver consciência e todos lutar para que todos tenhamos um patamar de vida elevado, moralmente, intelectualmente, e sejamos livres realmente, nós viveremos numa sociedade melhor, bem evoluída, como estamos indo. E aqueles que não acompanham a evolução do planeta, vai acontecer como os capelinos. Jesus automaticamente não vai pegar pelo laço um por um e jogar no mundo primitivo, mas a vibração daquele espírito não é mais condizente com aquele planeta. Então ele vai vibrar com o planeta de acordo, com o planeta primitivo. E vai ser aquele lá que vai para o mundo primitivo e sentir que está faltando alguma coisa. Sentir que precisava e poderia ter coisas melhores na sua existência, mas ele renegou isso pela sua ignorância. Então ele vai aprender humildade, vai aprender a servir, vai aprender a ser útil, vai aprender a compartilhar, coisa que eles não fazem agora. E não vão acompanhar a evolução do planeta. E aqueles que se melhorarem vão estar entrando no mundo de regeneração. Se não nessa encarnação, na próxima, já retornarão no mundo de reencarnação, de regeneração. Por isso a importância de nós termos dentro de nós a consciência de nós não julgarmos ninguém. E também não nos julgarmos na maneira de nos condenarmos eternamente. Se nós erramos, tem essa lição. Foi por um motivo justo. Quantas vezes a espiritualidade faz com que nós façamos o mal, porque lá na frente nós vamos encontrar com uma pessoa que também praticou o mal, e nós, se não tivéssemos feito o mal naquela ocasião, a julgaríamos e a condenaríamos agora. É isso que acontece. Mas a gente vê a vida desse lado? Não, porque nós temos uma visão materialista da coisa. Nós não vemos nada como lição. Nós vemos as coisas como castigo. E nada é castigo. Tudo é aprendizado. Então, se eu fiz o mal anteriormente, é porque agora, nessa ocasião, ou mais na frente, eu vou encontrar alguém que fez o mesmo mal ou maior do que eu, e eu vou me lembrar do mal que eu fiz e não vou julgar essa pessoa. Por isso nós fizemos o mal. Por que Deus permitiu o mal? Para nos corrigir, para nós não nos envaidecer, para nós não julgarmos o outro. Por isso que Ele permite o mal, para que nós possamos evoluir e nos igualarmos ao outro e colocarmos no mesmo patamar. Se ele errou, eu também erro. Se eu erro, ele também erra. E assim nós vamos tendo vida feliz, uma existência produtiva. Vamos precisar reencarnar menos, porque nossa vida está melhor. E tendo mais consciência, eu não preciso ter muito tempo, muitas encarnações. Agora, aquele que se perde na existência, vai toda hora tendo uma encarnação atrás da outra, até melhorar. Até se melhorar. Por isso a importância de eu ter consciência da importância do que eu faço agora. Eu não tenho que me importar com o que o meu amigo fez. Nós vemos, hoje nós falamos na palestra da tarde, mas não saiu o áudio, né? Da história do Fernão Dias Paz, um dos bandeirantes, né? E ele estava cercado pelos índios que estavam atrapalhando a caravana dos bandeirantes e não queriam o progresso naquela situação.
Só que entre esses revoltados dos índios estava o filho de Fernão Dias Paz. E Fernão Dias Paz mata o próprio filho. E a espiritualidade chega para ele e fala: deixe isso para lá. Depois você repara isso, foque no seu trabalho, continue a sua missão. E é isso que aconteceu. Duvida do que eu estou falando? Leia o livro Brasil, Coração do Mundo e a Pátria do Evangelho. Lá está a história de Fernão Dias Paz, né? Lá está a história, o livro psicografado por Chico Xavier. Essa passagem está no livro Brasil, Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho, um dos livros mais famosos do Espiritismo. Então, não tem o porquê nós ficarmos nos julgando por erros que cometemos. Às vezes nós cometemos erro pela ignorância ou por uma coisa afoita, mas depois podemos reparar. E se a pessoa que nós cometemos o erro não quiser a nossa reparação, o problema é dela. Nós reparamos com outros que querem o nosso bem, que querem receber a nossa gratidão, querem receber o nosso amor, a nossa caridade, a nossa bondade, o nosso altruísmo. E doamos a essa pessoa, mentalizando aquele que nós fizemos o mal. E mesmo que aquela pessoa esteja distante, nós não tenhamos mais contato com essa pessoa, fazamos o bem e mentalizamos essa pessoa que nós ferimos, que nós magoamos e nos libertamos. Porque o importante, enquanto eu carrego comigo a dor, eu fico com aquela sensação no meu campo magnético, na minha aura, e vou carregando essa dor eternamente comigo. Por isso que as pessoas falam que o castigo é eterno. Claro, eu não me liberto. Eu não liberto minha mente. A partir do momento que eu libertar minha mente, o castigo vai embora. O sentimento vai embora. Porque quando eu me dou para o próximo, através da caridade, através da bondade, através do trabalho voluntário, na seara do bem, eu estou ajudando o meu próximo. Então eu estou emitindo energia positiva. E o mal e o bem que eu faço, apaga uma multidão de pecados que eu cometi. Quando eu emito uma energia positiva, eu anulo a energia negativa que eu criei. É assim que funciona. É assim que a doutrina espírita nos ensina. Por isso a importância de nós termos dentro de nós a certeza de não nos condenar. Ter sim o arrependimento sincero do passado. Isso está no livro Céu e Inferno. Se arrepender sim do passado, mas não apenas arrepender. Porque só arrependimento não adianta nada. Eu tenho que me arrepender e agir. Agir no bem, ajudar o meu próximo, ajudar o meu semelhante, ser útil à sociedade, fazer o bem, defender os mais desvalidos e agir na sociedade como um espírito coautor das obras de Deus. E com isso, eu estou me redimindo dos meus males, estou me libertando do mal que eu fiz. E se eu tiver possibilidade de me redimir perante a pessoa com quem eu acho que eu pratiquei o mal e ela não quiser receber a minha remissão, o problema é dela. Que ela fique com a dor dela. Ela vai ficar com a agonia dela. Eu me libertei. Não tem problema nenhum. Então, e nós também estamos aprendendo a não julgar. Porque ninguém está aqui com estrela de xerife na testa, porque ninguém tem moral para isso. Me diz uma pessoa nesse planeta Terra, encarnado ou desencarnado, que tem moral para julgar alguém. Ai, mas e Santo Agostinho? Foi ladrão, foi bandido, depois se melhorou. Ai, Emmanuel foi torturador, depois se melhorou. Ai, Paulo de Tarso também foi torturador, depois se melhorou. Quer que eu dou a lista de todos eles? Todos nós somos imperfeitos. Não tem ninguém que foi criado santo. Nós nos santificamos ao longo da jornada evolutiva. Nós nos melhoramos ao longo da estrada de Damasco. Quando encontramos com Jesus e a luz dele nos cega e depois nós encontramos o Ananias da vida, que é a doutrina espírita, e nos faz enxergar novamente. É isso que acontece. Encontre o seu Ananias para que volte a enxergar depois de ter visto a luz de Cristo. E se inscreva no nosso canal, participe, compartilhe nossos vídeos, peça aos amigos para se inscreverem, participe das atividades da nossa casa, repetindo o nosso contato é o WhatsApp 13
981308408. De qualquer lugar do Brasil, participe da nossa comunidade do WhatsApp. E vamos às nossas vibrações da noite, e depois ao magnetismo da água, e depois ao tratamento de magnetismo, que é aquilo que Kardec sempre trouxe na doutrina espírita, que é a prática da cura pelas mãos. Então vamos mentalizar nossas casas, nossos ambientes de trabalho, nossos lugares das pessoas que amamos, as casas daqueles que nós amamos, e pedir aos Espíritos amigos de Jesus e o próprio Mestre Jesus que adentre por esses locais, retirando os miasmas, as energias negativas e aqueles irmãos enfermos que porventura possam estar no ambiente em decorrência da nossa má vigilância, em decorrência do nosso mau pensamento, em decorrência do nosso mau comportamento. Que esses irmãos sejam retirados e levados a diversas casas de oração, e que nós possamos ter paz e harmonia dentro do nosso lar, dentro do nosso ambiente profissional e dentro do ambiente familiar daqueles que nós desejamos a paz. E que os Espíritos amigos de Jesus promovam o bem e apliquem o magnetismo, que é o passe mais aprimorado, salutar, em todos os seres vivos da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho e da casa daqueles que amamos. Aos nossos irmãos encarnados, os desencarnados, aos animais e às plantas. E que os Espíritos amigos de Jesus estejam com a gente em onde quer que estejamos, nos amparando, nos auxiliando, nos protegendo, nos iluminando e nos intuindo para o bem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus Cristo.